diretamente aqui de Alphaville, São Paulo. E já quero começar agradecendo todo mundo que tá assistindo a gente aqui agora na TV Capital, canal 9.1 e no nosso canal do YouTube. Então, aproveita, já curte, comenta, compartilhe com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que você acha que precisa estar aqui ouvindo a nossa mensagem, ouvindo o que o Rafa vai falar pra gente daqui a pouquinho. E é isso, gente. Continuem nos assistindo. Um beijo no coração do Mato Grosso, aqui diretamente de São Paulo. Mas vamos ao que nos interessa. Hoje tô recebendo ele, que é produtor musical, inclusive o meu produtor. Spoiler aí pra vocês. Cara, eu tenho uma admiração por esse jovem rapaz que vocês não têm ideia. Não só por quem ele é, mas pela bagagem e pelo que ele carrega. Rafa, seja muito bem-vindo! Que alegria, Isa. Você sabe que eu sou seu fãzaço desde o primeiro momento. Acho que desde o primeiro contato nosso. Acho que se a gente não fosse crente, eu ia dizer que o santo bateu. Eu diria a mesma coisa, Rafa. Mas é porque realmente a gente já teve uma identificação de vida, de propósitos, assim. Eu muito honrado em ser seu produtor. A verdade que o Rafa queria falar é que a gente é doido do mesmo jeito. É doido igual. A gente pensa do mesmo jeito, né, exatamente, Rafa? Exatamente. Muito bom ter você aqui, de verdade. Tô muito feliz de ter você aqui para você poder compartilhar um pouco do seu testemunho, da sua bagagem, da sua história. E vamos pro que interessa. Vamos embora. Conte-nos a sua história. Quem é Rafa Dantop? Ai, meu Deus do céu. Como você começou? Você já conhecia Jesus? Conta pra nós. Eu sou de batismo Rafael Henrique da Silva Lopes. Olha só que é sério. Nada, mentira. Olha que seriedade. Nem parece que é o Rafa. Rafael com PH, hein, gente? Eu fico desesperado quando ninguém escreve meu nome errado. Mas tudo bem. Eu vim de um lar cristão, né? Meus pais já eram evangélicos. Meus pais se tornaram pastores depois de 2009, né? Então, mas mesmo assim, sempre estive na igreja, fui criado na igreja. E a parte musical foi por causa do meu pai, né? Meu pai é o grande responsável. Meu pai sempre foi líder de louvor. Primeiro, líder da mocidade. Quem é mais antigo vai saber como é isso. Ele era líder da mocidade. E aí depois líder de louvor. Enfim, sempre esteve à frente do ministério, assim, trabalhando com música. E então era meio que inevitável, assim, o caminho. Eu sempre falo isso, eu sou um cara que não tenho nenhuma cicatriz, eu nunca fui moleque, então eu não tenho uma cicatriz, não caí jogando bola, porque eu nunca joguei bola, nunca, sabe, não tenho nada assim, nunca fui moleque. Rafa, como assim, Rafa? Você nunca brincou na chuva? Nada, esquece, meu negócio era ficar atrás do meu pai vendo ensaio, entendeu? Então sempre foi isso. Então desde quando eu tenho lembrança da minha infância já era isso, assim, era sempre nesse lance da música indo atrás do meu pai. Então era meio que um caminho já pré-definido, assim, não tinha muito pra onde correr, né? E hoje eu sou extremamente grato a isso, né? Que bom que foi assim, né? E toda essa sua história com a música começou lá pequenininho. Começou pequeno, né? Meu pai foi baterista. Meu pai é músico, não é só que músico de igreja, né? Não seguiu carreira, né? Embora tenha uma carreira muito bem sucedida, né? Pode-se dizer. Então tinha bateria em casa, então minha primeira paixão foi a bateria, ali com uns 3, 4 anos era a bateria, e aí fui crescendo, acho que com uns 7, mais ou menos, ele me deu o primeiro teclado, e ele sempre ficou me empurrando pro teclado, eu querendo ser baterista, ele me empurrando pro teclado, enfim, até que um dia eu resolvi assumir de vez o teclado e deu no que deu. Gente, é tão bizarro, porque a primeira vez que eu conheci o Rafa, a gente já foi logo pro estúdio, né, Rafa? E meu pai tava. Exatamente, seu pai tava. Me pai. sinto honrada por ter conhecido seu pai. Verdade. Que, por sinal, é um homem, assim, gente, de uma sabedoria sem igual. Como eu aprendi com ele naquele dia. Verdade, né? Rolou um tempo sério ali, né? Rolou uma palavra, verdade. Tocando, conversando fiado, que é o que a gente verdade, gosta. Oração, teve tudo. O meu pai é uma figura, assim, meu pai... primeiro que meus pais são meus melhores amigos, isso acho que desde quando eu entrei pra vida adulta, assim, eu já tive isso muito bem definido, assim, eu falei, não, meus amigos estão em casa, não tem essa, assim, então nenhum dos meus amigos tira esse posto de melhores amigos dos meus pais, não tem como, por mais que eu tenha intimidade e tudo, os meus pais são meus melhores amigos. E o meu pai, ele é um exemplo de resiliência, né? Um exemplo como cristão, um exemplo como pastor, né? Eu
fico até um pouco desesperado, assim, eu fico pensando assim, cara, se o meu pai não fosse meu pastor, eu não sei onde eu ia estar, porque, né, hoje a gente passa, né, a gente ouve tanta história, são dias difíceis, né, São. dias em que o amor tá frio, né, então a gente sempre fica com o pé atrás até se entregar, assim, em algum lugar, em algum ministério, é muito complicado, então eu sempre falo isso, pô, procura um ministério que você realmente se identifique, que você tem certeza, que você conhece, tem essa possibilidade de conhecer melhor os seus pastores, seus líderes. Então é um lugar onde eu tô tranquilo, né? Eu congrego com os meus pais, jamais sairia de lá. E eu tenho essa tranquilidade de conhecer exatamente quem é o meu pastor. E você se sente muito feliz por isso, né? Feliz e seguro, né? Eu vi aquele dia onde a gente tava no estúdio ali trocando ideia, e como você tem essa confiança na sabedoria que seu pai carrega. Total. Qualquer BO, eu pai, até hoje. Isso faz diferença no seu ministério, né, Faz Rafa? muita. Em tomadas de decisão, todas as grandes decisões passam pelo crivo. A gente janta junto todos os domingos, né? Então todo domingo, final de culto, é janta no meu pai. Então ali é discutido de tudo, assim. Desde a zoeira até os assuntos mais sérios, assim, estão naquela mesa, assim. E como que surgiu o Rafa produtor? O Rafa produtor é assim, o tecladista, de modo geral, o tecladista ele já fica um pouco com essa função, né, de fazer direção, meio assim de líder ali na banda, né, aquela coisa tomando a frente, né. E o tecladista geralmente ele já é mais ligado à parte de tecnologia também, etc. Então eu sempre fiz essa coisa de dirigir. Então a direção meio que veio junto com a carreira de tecladista. Então eu tava sempre dirigindo uma banda ou outra e tal. Aí você aprende um pouco a mexer com a parte de programação, de fazer um VS e tal. E aí vai começa a fazer arranjo e aí vai vindo. Então foi bem natural. Só que o lance de se tornar um produtor conhecido, vou colocar entre muitas aspas, né? Não sou tão conhecido assim. Até parece, Mas- Rafa. Fala aí do que você já ganhou. O que você já ganhou? Só dá um spoiler. Não, tudo bem, eu tenho um Grammy, mas isso que é graça. Que é um Grammy? Mas isso é graça de Deus, não é mérito meu, é mérito de Deus. Mas enfim, então veio meio que natural essa coisa. Agora, ficar mais conhecido, eu sempre digo uma frase que é a seguinte: todo mundo sempre precisa de uma oportunidade. Então, a gente sempre tá a um passo, principalmente na carreira artística, a gente tá a um passo de acontecer tudo ou de não acontecer nada. A gente vive na linha dos 50%, né? Não é isso? É muito Então, assim, real. você pode estourar amanhã, entendeu? Com uma coisa que às vezes você nem esperava explodir, virar um sucesso, um hit mundial, nacional, mundial, sei lá, entendeu? Então, eu tive essa oportunidade, né? Que eu venho produzindo já há muitos anos, mas ter produzido o disco do Thales e um disco que marca a volta dele, isso me projetou, né? Isso acabou projetando nacionalmente, né? Que é o disco Pentecostes. E aí, se não bastasse ter produzido o Pentecostes, na sequência eu faço aquele disco que é o das crianças, que é o Deixa Vir, que aí é o ganhador do Grammy. Então aí isso me coloca num outro lugar, né? Isso acaba projetando mais e as pessoas conhecendo mais o Rafa como produtor. E, Rafa, quem são os artistas que você já teve a oportunidade de trabalhar? Eita! O Rafa, gente, tem um longo Aí você me pegou. currículo, né? Aí você me pegou, eu tinha que ler isso. Eu não sei nem onde tá aqui, mas é muita gente, é bastante gente, porque o que acontece? Eu nunca saí da igreja, mas eu quis ter a minha carreira fora. Por um longo período da minha vida, eu não concordava muito, ainda não concordo, de certa forma, com a igreja contratar. Eu tenho uma opinião. Lá vem polêmica. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente em relação a isso. Eu acredito que a igreja precisa sim disponibilizar uma oferta para os músicos e para aqueles que se dedicam à obra, mas não pode ser como um vínculo empregatício. Não pode ser empresa. Entende? Eu acho que... Porque eu tive já essa oportunidade, inclusive, também de trabalhar em igreja, que era só o vínculo empresa e não existia nenhum acompanhamento ministerial e a gente tá falando de altar, a gente tá falando de louvor, de adoração e não dá pra subir de qualquer jeito. Então, quando vira empresa, você não tem essa preocupação. Então, vira um barzinho. Entendeu? O cara sobe, toca, não importa como tá a vida do cara, não existe acompanhamento nenhum. Então eu trabalhei numa igreja que era nesse sistema, então eu não concordo com esse sistema. Então por isso que eu preferi construir a minha carreira fora.
Então eu fui tocar fora. Então nessa que eu fui tocar fora, eu toquei com muita gente grande, assim, no secular, assim, sabe? Fiz bastante coisa. Então, assim, é um vasto currículo ali. Eu fiquei até 2017, praticamente, trabalhando no secular, né? Então foi bastante artista, dirigi shows importantes, teve bastante coisa legal. E aproveitando o gancho que você falou da sua visão, como você não concorda, né, com essa situação, Sim. o que você tem achado, Rafa, diante do cenário musical gospel que a gente tem vivido nos últimos anos, e acredito que você tenha acompanhado muito, até mais do que Sim, eu sim. acredito. O que você acha dessa geração que tem se levantado? Das pessoas que têm colocado o dinheiro acima da adoração. Ontem nós estávamos aqui conversando e eu falei, até citei, né, sobre isso, que adoração é uma vida, é uma entrega, é quando você honra seu pai, honra sua mãe, você ajuda quem precisa. O que você acha? Porque eu sinto que tem muitas pessoas hoje em dia que têm distorcido esse lugar, que acham que adoração não é isso, sendo que adoração é uma vida. Né? É a vida. É uma vida. Sim. Eu acho que a gente tem os dois cenários, né? A gente tá meio que com duas coisas andando em paralelo. A gente tem, sim, uma geração que tá totalmente perdida, mas também tem gente séria. Também tem gente buscando o que é certo. E eu acho que essa demanda alta, ela se deve justamente ao crescimento do evangelho, né? Que, pro bem ou para o mal, o evangelho teve um crescimento absurdo dos anos 90 pra cá. Sim. Nos anos 2000, vou dizer dos anos 2000. Porque o que acontece? O que era o catolicismo nos anos 90... Se bem que eu tô falando como você nasceu nos anos 90, né? Mas eu consigo pegar você consegue o feeling. tentar, ok. Eu esqueci que você é muito jovem. Me senti um tiozão agora. O que era o catolicismo dos anos 90 é o evangelho hoje. É o evangélico de hoje. Nos anos 90 você ia e perguntava pra alguém, qual que é a sua religião? Eu sou católico não praticante. Hoje a gente tá cheio de crente não praticante. Esse é o lance. Tipo assim, outro dia eu fiz uma reforma na minha casa, e aí os pedreiros, assim, na mesma playlist que tinha de Anitta pra baixo, do nada entrava um Davi Sasser, sabe? O Regis Danese entra na minha casa, sabe? Tipo assim, tá na mesma playlist. Então, rolou uma democratização absurda do gospel como um todo, tanto da parte musical, quanto da parte da galera que não tem contato nenhum com a igreja, mas assiste um David Leonardo, sabe? Gosta de assistir uma pregação, entende? Então, isso se deve justamente a esse crescimento, não sei se eu posso dizer crescimento desordenado, mas é um crescimento muito alto do que é dos evangélicos, né? E dessa simpatia, né? Os simpatizantes pelo evangelho. E você tem sentido orgulho dessa nova geração de levitas que tem se levantado? Calma. Não, eu sinto assim, sempre há esperança, é o que eu falei, são os dois cenários, a gente tem o bom e tem o ruim, não tem o que fazer, isso, eu acho que sempre vai ser assim. É porque você até citou aqui, né, que existem pessoas que sobem no altar como se não fosse nada. Exatamente. E eu acho que falta essa... Poxa, eu tô no altar. A gente tava conversando enquanto eu almoçava hoje sobre subir no altar de qualquer jeito, sabe? Num modo geral, falando sobre isso. E as pessoas não têm se preocupado com isso. Tipo, poxa, você tá no altar. Não que eu seja santo, gente, não é isso. Mas existe uma diferença entre... Parece que as pessoas perderam um pouco, não só o temor, mas aquele lance do privilégio, de entender o privilégio que é, né? Exato, tipo... Caramba, Deus me levantou para esse tempo. Isso não é sobre santidade, não é sobre isso, mas é sobre entender o lugar onde você tá. Exatamente. Sabe? É o santo dos santos, ele é um lugar precioso para se estar. E eu sinto que a nossa geração mais nova tem, ao mesmo tempo que tem muita gente levando isso para frente, eu vejo que tem muita gente também deixando um pouco disso para trás. Mas eu acho que é um pouco disso, assim, a gente vai precisar aprender a viver nesse tempo. Não tem jeito, a gente tá todo mundo se adaptando, todo mundo tentando entender, tipo assim, da mesma forma que houve esse crescimento da internet, né? Vamos traçar esse paralelo, a internet democratizou as coisas, então tipo assim, a gente tá num tempo em que, sei lá, aquele menino, o Luva de Pedreiro, a gente tá num tempo que um menino, sei lá de onde, que ele é longe pra caramba, com um celular numa situação de extrema pobreza, vira uma mega celebridade mundial.
Do dia pra noite. Do dia pra noite. Então a gente tá vivendo isso, tá tudo muito intenso. Esse novo momento é um novo momento do mundo, não tem o que fazer. Entende? Tipo assim, você pode postar um vídeo amanhã, você tropeçou na rua, alguém filmou, você posta o vídeo, você pode viralizar. A menina do avião, cara, que maluquice. Assim, ela só não quis dar o lugar dela. Que é uma coisa que eu faço toda viagem. Toda semana eu não deixo alguém sentar na minha janela, pô. É tipo isso. Não, mas você tem liberdade poética pra isso, pô. Você viaja demais. Não, mas tudo bem. Mas você entende como tudo pode mudar do nada. Então eu acho que tá todo mundo se adaptando a isso. E essa questão do altar é um pouco disso também. Hoje é muito fácil abrir uma igreja. Né? Olha o tanto de denominações que a gente tem. Tipo assim, simplesmente você fica chateado com o seu pastor, você sai e abre a sua. E não existe o que impeça isso. Não tem uma regulamentação disso. Não tô querendo nenhum tipo de censura aqui. Eu só tô dizendo que é assim. Então a gente vai ter que aprender a viver com isso. Vai ter que aprender a viver com o evangélico não praticante. E amá-los mesmo assim. E amá-los mesmo assim, só com o cara que é simpatizante. Só que é isso. Pra quem busca um pouco mais de seriedade, vai ser complicado tá no altar com essa mesma pessoa que não tá nessa mesma seriedade, sabe? É difícil, assim, eu acho que eu não tenho uma resposta, sabe? É difícil mesmo. Mas você já teve alguma situação onde, tipo assim, alguém que você sabia que não estava naquele lugar que você toda estava? semana. Não, mentira, toda semana. Toda semana não, mas por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Desde quando eu tomei essa decisão de sair do secular, porque eu fiz essa escolha, assim como você também, eu fiz essa escolha em 2015, de deixar o secular. Eu ainda acabei fazendo uma turnê com o Criolo, fiz a tour do Criolo e Mano Brown em 2017. Eu ainda fiz, não dá pra dizer que não é uma recaída, mas tipo, eu fiz porque era um trabalho que não ia ferir os princípios. Eu ainda tava ajustando essa ideia dentro da minha mente, de deixar o secular e tal, eu ainda tava em ajuste. E aí em 2017 eu fiz essa turnê. E como eu disse, era algo que não ia ferir os meus princípios naquele momento. Então, assim, desde quando eu tomei essa decisão, vieram outras propostas. Eu tive recentemente uma proposta muito boa, com um artista muito grande, mas que, assim, que ia ferir totalmente os meus princípios. Eu falei, cara, não tem como. Todo mundo sabe, eu fiquei 4 anos com a Priscila também, entende? Ainda sustentei a Priscila, os 2 últimos anos já foi no secular. Eu ainda sustentei um pouco, até onde deu, enfim, até que chegou a hora que ficou mais interessante e também por questão de princípios e mais interessante no contexto geral eu ficar com o Thales. Então, assim, são escolhas que a gente precisa fazer e que a gente precisa colocar na balança, sabe? Então, assim, minha recomendação, meu conselho, para quem é músico cristão ou não só músico, né? Porque propostas indecentes a gente vai ter em qualquer área, né? Pode ser no meio corporativo, seja lá onde for. Coloca na balança. Esse lugar, essa proposta que tá me fazendo, é um lugar onde eu posso levar a minha família? Sabe? Isso foi uma coisa que eu coloquei na balança. Pô, eu tô indo pra um show em que eu posso levar minhas filhas, eu tô indo num show em que eu posso levar os meus pais. Se os meus pais forem, tá de boa? Sabe? Aí você fala, não dá. Então, então não dá pra você também, sacou? Então, sabe, essas coisas assim. Caraca, que forte! Sabe? Esse tipo de coisa que você tem que ser colocado na balança. E, por exemplo, eu vou falar aqui uma coisa muito séria, que eu sei que o nego vai vir pra cima de mim bravo. Porque são meus amigos, mas, enfim, eles sabem meu posicionamento. Hoje, os principais artistas do país, vou colocar aqui, vou ranquear aqui, ó. Anitta, Luísa Sonza, meu Deus, como é que é o nome dela? Nossa, fugiu o nome dela agora. Você não tem nenhuma referência? Nada? Tô tentando aqui, eu tô pensando Isa? na Isa. Não era a Isa, é a outra. Pouca? Não. Ludmilla. Alguém aí, né, gente? Ludmilla. Lembrei. Anitta, Sonza, Ludmilla, Pablo Vittar, deixa eu ver, Glória Groove. Vamos deixar esses 5 artistas que ranqueiam ali, estão no top. Todos têm banda, a banda é Todo Mundo Crente. Ivete.
Ivete também tem bastante crente na banda Ivete. Tipo assim, não é possível que ninguém tá vendo isso, tá ligado? Eu olho assim e falo, mano, vocês não estão percebendo o que tá rolando? A igreja é um celeiro de músicos. Sempre foi. A igreja, eu falo isso em todo lugar que eu vou, devo estar enjoado de ouvir isso. A igreja sempre foi, sempre será a maior formadora de músicos. Sempre, isso não vai mudar. Isso é um fenômeno mundial, não é só Brasil, é mundial, isso sempre aconteceu. Só que nós perdemos esses músicos, a gente tá perdendo eles, e tipo assim, no Brasil ainda tem toda essa questão LGBT, não sei o que fere totalmente os princípios cristãos. A gente não tem, obviamente, nenhum tipo de preconceito, não existe preconceito. Só que se a gente traz para a luz da palavra, é uma coisa que fere os princípios cristãos. E quando você sobe num palco para tocar com artistas desses, você tá ferindo os seus princípios. Tipo assim, não é o lugar que a tua avó que orava por você sonhou para você estar. Isso para mim é tão óbvio, é tão claro, mas os meus amigos não enxergam isso, você entende? Então é isso, assim, E muitos deles continuam no altar também, sacou? Então, tipo assim, pô, não tem como eu tocar com a Anitta rebolando no sábado e ir pra igreja tocar no domingo, mano. Não dá. O discurso, o que ela tá pregando, não condiz com o que eu tô pregando lá de cá. Vira uma guerra, vira fogo amigo. Entende? Eu te entendo um pouco. É pesado. Pra mim é muito óbvio. Eu entendo o que você tá falando, porque assim, é o que a gente fala, cara. O altar é um lugar onde você tem que olhar pra cruz pra estar. Então, tipo assim, quando você olha pra cruz, fica mais claro saber quem é Jesus, o que Jesus gostaria pra mim. E até pegando esse gancho, eu gostaria até de te perguntar, foi difícil pra você a renúncia que você fez de deixar o secular e escolher estar na igreja? Porque assim, eu imagino que para os seus amigos também seja difícil. Sim. Porque, querendo ou não, Rafa, você sabe, a gente cria um apego com os músicos, com a cantora também, independente Sim. do que canta e tal. Existe ali uma amizade. Então, eu imagino que pra eles também seja difícil. Pra você foi. Sim. Foi muito difícil, principalmente a parte financeira. Né? A parte financeira eu estava muito bem estabelecido na época. A minha vida tinha até dado um bom upgrade, assim. Eu estava dirigindo um show bem legal. Mas como eu disse, que feria totalmente os princípios. E aquilo, as coisas começam a se... Quando a gente abre, né? O lance da permissividade. Se você abrir isso aqui de concessão, as coisas começam a ficar desse tamanho, começa a se tornar normal, tudo, aquele cenário, justamente pelo carinho que se cria, pela amizade, pelo respeito, começa a ficar tudo normal, entende? Você começa a conviver com coisas que ferem os seus princípios e achar normal. Ah, não, mas tá tranquilo, mas é tão gente boa, pô, tá tudo certo, isso aqui, sabe? Então você se vê nesse cenário. Então foi muito difícil pra mim, primeiramente a questão financeira, porque o secular ainda tem mais grana, né? Ainda tem mais dinheiro. Por quê? Eu sempre falo isso também. A igreja, ela não tem patrocinadores. Quem patrocina a igreja é o povo. Inclusive, isso também pode ser visto de forma polêmica. Mas tipo assim, você não tem como colocar a Itaipava numa marcha para Jesus, para patrocinar um evento, entendeu? Você vai colocar Itaipava, você vai colocar a John Tex lá, tá ligado? Você vai colocar uma marca, whisky, um Red Label. Então, só por aí você já perde milhões em patrocínio, né? Só disso. Então, é isso. A igreja depende totalmente de oferta, de dízimo, para realizar um evento, para levar um artista, para fazer alguma coisa. Então, assim, é um cenário totalmente complicado, assim, né? De se trabalhar. Então, a primeira parte da minha renúncia que me quebrou foi a questão financeira, assim. Minhas finanças foram pro buraco total. Só que, ao mesmo tempo, aí o que eu digo pros meus amigos que não conseguem sair? Quando você tá nesse buraco, você descobre a total dependência de Deus. Esse é o ponto. A única coisa que vai te fazer renunciar e sustentar essa renúncia é a total dependência de Deus. Então, hoje, eu sou totalmente despido de qualquer medo de sair de qualquer trabalho. Eu não tenho o menor medo de como eu vou pagar minha conta amanhã. Não tenho preocupação, é zero preocupação. Óbvio, né? Não tô aqui sendo hipócrita, não tô sendo falso. É claro que a gente tem a responsabilidade, mas a minha dependência é de Deus. Entende? Então eu não tenho problema hoje de... nesse fundo do poço que eu cheguei em 2015, eu aprendi que a minha dependência está em Deus. Que eu não preciso de ninguém
pra fazer por mim, ou pra me sustentar, ou algo, não, se eu sair desse artista e tal. Então, tipo assim, eu vou ser eu, trabalhando com o Thales, trabalhando com a Priscila, trabalhando com quem for, trabalhando com a Isabela. A Isabela vai pagar minhas contas daqui a pouco, gente. Em nome Eu vou de ganhar Jesus. muito dinheiro com a Isabela, hein? E o Rafa vai me ajudar a ganhar dinheiro. A gente vai fazer um disco lindo, se Deus quiser. Se Deus quiser, amém. Então, assim, esse é o ponto. É você encontrar esse lugar de total dependência de Deus, para que você tenha, para que você fique despreocupado. Então, hoje eu não tô preocupado como que eu vou fazer para, não, porque o artista tal me dá essa visibilidade. Não, porque aí eu sou hypado porque eu toco fulano. Porque eu vou estar no Rock in Rio, porque eu vou estar no Lollapalooza. Gente, eu já fiz tudo isso aí, já passei por todos esses palcos e, tipo assim, não mudou nada a minha vida. O que mudou a minha vida foi eu encontrar minha dependência em Deus. E como que você encontrou sua dependência em Deus? Existiu um momento na sua vida? Existiu o fundo do poço. Porque quando você fala ali, né, da sua renúncia, e você diz que você começou a se sentir meio, né, cara, esse lugar não é mais pra mim. Houve um momento chave onde você falou, isso aqui é a última coisa que eu faço, eu não quero mais. Houve, houve muito. O lance é assim, Zé. Porque a gente também é um crente teimoso, né? Porque Deus precisa falar 10 vezes não, pra aprender. Não, demorou. Não foi um negócio de uma hora para outra, tanto que é o que eu falei, de 2017 eu ainda fiz um trabalho. O lance é o seguinte, eu tive uma situação, que é financeira. Eu acho que pro homem, né, a gente ainda tem muito essa responsabilidade como provedor e cuidar da casa e tal. Então eu tive esse deserto financeiro, que foi um negócio absurdo, assim, absurdo. E eu não queria, eu tinha a porta aberta para recorrer aos meus pais e tal, mas eu não queria. Eu tinha esse senso de responsabilidade. Eu falei, não, eu preciso resolver meus problemas sozinho. Não dá pra eu ir chorar pro meu pai. Não dá pra eu preocupar meu pai com os meus problemas, ou meus sogros, enfim. E aí, quando veio esse deserto, a minha sogra, ela foi na minha casa. E eu sempre gostei de cozinhar. Hoje eu detesto. Mas quando você é obrigado, você passa a não gostar mais. Eu gostava de cozinhar e aí eu fiz um bolo e minha sogra sugeriu. Ela falou, pô, por que você não faz bolo pra vender? Isso lá em 2015. E aquilo foi um soco no meu estômago. Vou te dizer por quê. Porque eu sempre me considerei um cara humilde. Olha que doideira. Eu tipo assim, eu sempre via músico mala e eu criticava. Eu falava, que cara mala do caramba, tá louco, não faz sentido ser mala. Tal. E eu sempre era contra, assim, músico mala. E eu achava que eu era muito humildaço, assim. Eu falei, pô, eu sou o cara mais de boa. E aquilo veio como um soco no meu estômago. Quando ela falou isso, eu percebi que o meu ego era gigante. Eu falei, tá louca? Eu sou um músico bem sucedido, já viajei pra fora do Brasil, já toquei com não sei quem, com fulano, com ciclano, com beltrano. Sei que eu vou fazer bolo pra vender. Tipo assim, como se tivesse algum demérito em vender bolo, sabe? Tipo, e aí eu percebi o quanto eu era idiota. E com os dias aquilo foi fermentando dentro de mim. Eu falei, cara, eu vou fazer bolo pra vender. Então aquilo foi um tratamento pra mim. Entende? Então por praticamente um ano eu sustentei a minha casa vendendo bolo e panqueca. Sério, Porque Rafa? foi exatamente o time da renúncia. Eu parei de tocar com os artistas do secular e não tinha ninguém pra tocar no gospel. Eu não trabalhava com ninguém. E nesse time da renúncia eu precisei vender bolo e panqueca. Entendeu? Então eu fiquei quase um ano ali vivendo disso até que enfim, eu fui passando pelo processo ali, né? Deus amassando ali. E aí foi quando Deus começou a soprar o meu nome no gospel. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com artistas do gospel. Caramba. Foi esse o processo. Claro que tem muito mais história, Não, mas sim, eu teria que... calma. É muita coisa pra contar agora. Mas enfim, é isso. O resumo é isso. E como foi seu primeiro contato com um artista gospel? Ele chegou até você? Como que foi? Teve um queridaço, o Chacal. Ele é um tecladista também. Hoje ele mora nos Estados Unidos. E ele tocava com alguns artistas. Ele tocava com o Melk Vilar, com o Marquinhos Gomes. Ele fazia uma galerinha assim, sabe? E aí ele me indicou, ele falou, negão, pô, tô vendo que você tá precisando de trampo e tal, não sei o que, pô, faz uma agenda pra mim, eu não vou poder tal dia. Então eu comecei fazendo sub pra ele. Aí toquei com o Melk, toquei com o Marquinhos Gomes, enfim. E assim, os músicos já me conheciam, né? Porque músico a gente é uma rede, né? A gente tudo se conhece. Mas os artistas não. Então começou indo assim, foi indo devagarinho, né? Eu acho que o primeiro mesmo foi o Melk, o primeiro que eu toquei assim, com um pouco mais de expressão foi o Melk na época.
E aí foi indo, foi bem natural, assim. Até que o Thales, aí teve a queda, né, digamos assim, quando teve a polêmica com o Thales e tal. E aí ele vai pra Renascer. E eu cresci na Renascer, então tinha muitos amigos lá, né. E aí ele vai pra Renascer, e aí um dia ele foi cantar na Renascer Vila Matilde, na Zona Leste aqui de São Paulo. E o meu amigo era o baterista, que foi acompanhar ele, que também era baterista do Renascer Praise. E aí ele me pediu uma carona, na verdade, não era nem pra tocar. Ele falou, negão, pô, vou tocar com o Thales na Vila Matilde. Pô, me leva lá. Tá. Eu falei, pô, vambora. Eu fui, passei, peguei o carro, levei ele. E aí no camarim ele ficou agulhando o Thales. Falou, pô, aqui, negão, aqui é embaçado, hein? Toca pra caramba. Eu falei, toca mesmo. Tá, vamos ver então. Aí na hora de tocar, o Thales falou pra eu tocar. Eu tava sem teclado, toquei com o teclado da igreja, um tecladinho de brinquedo que tinha na igreja. E aí eu toquei, e aí daí começou a nossa relação ali. Entendi tudo isso no meio desse processo que eu tava vivendo. E tudo debaixo da obediência de Tudo Deus. debaixo da obediência. Não tava, tipo assim, ó, pra você ter uma noção, teve uma artista, é muito difícil o artista ligar direto pro músico. Teve uma artista, uma cantora que me ligou, uma cantora conceituada do secular que me ligou. Ela falou, Dan, pô, eu queria que você viesse no meu show, queria que você assistisse pra gente, pô, desenvolver alguma coisa junto, tal, assim, e eu, poxa, não vou poder, hein, tal. Tava sem agenda nenhuma, tava tocando com ninguém, passando fome, e mesmo assim eu rejeitei, porque eu tava muito certo do que eu tava fazendo. E entra aquela parte também na renúncia, né? De saber Exatamente. onde você quer chegar. Exatamente, Saber onde... exatamente. Porque o Rafa, assim, gente, pelo que eu conheço do Rafa, ele é muito assim, certo, né? Pelo que a gente já conversou. Chato, eu sou muito chato. Eu não diria chato. As pessoas acham que eu sou legal, eu não sou legal, eu sou chato pra caramba. É por isso que a gente comeu, porque eu também sou muito. Não, mas eu acho assim, que você é uma pessoa que sabe onde você quer chegar. Até a gente tava conversando sobre isso antes da gente começar a gravar. Sobre saber onde nós queremos chegar, Sim. sabe? E o que você diria, assim, Thales, pra quem tá começando a carreira, até pra mim mesmo, como você falaria pra essas pessoas estabelecerem o que elas realmente querem debaixo da voz do Senhor? Porque, assim, pra quem não sabe, gente, antes de eu e o Thales, assim, chegar num acordo da gente gravar, eu falei assim, cara, eu preciso orar e tal e tudo mais. Essa é braba. Tipo... Essa é chata. Ela é mais chata que eu, viu, gente? Mas cara, é porque, tipo, eu aprendi muito. Tem mais de um assim. ano já. Tem mais de um ano Tem que a mais de um gente ano. tá conversando aí de É. gravar e tal. E toda vez que o Rafa me liga, eu falo, poxa, Rafa, tô orando ainda. Tô no processo ainda. Tô esperando Deus me confirmar e tudo mais. E eu tenho aprendido muito com isso. Mas eu queria que você falasse pra quem tá começando e talvez não tenha essa percepção que você hoje tem e que você precisou passar pra ter, né? Você precisou passar ali pelo processo. E talvez alguém que tá assistindo a gente aqui tá começando e talvez tá passando ali, mas precisa de uma palavra de incentivo, uma palavra de direcionamento. Eu acho que o principal aí é ser resistente. Ser resistente e ser persistente também. Não é fácil. Se tiver recaída, volta, vai de novo. A gente tem um Deus misericordioso, né, que renova suas misericórdias todos os dias. Todos os dias. Então eu caí e ainda caio muitas vezes. Tem o dia que me bate o desespero. Tem o dia que eu acho que não vai dar. Tem o dia que tudo me irrita, que parece que tudo vai dar errado. Mas Deus é muito fiel. Deus é muito fiel. Então acho que o principal aí é persistência. E você falou uma coisa muito certa, assim. Saber onde você quer chegar. Ter um objetivo muito certo, traçado. Isso é de extrema importância. Porque a gente precisa saber orar também, né? Você precisa saber o que pedir para Deus. Entende? E ao mesmo tempo, alicerçar o caminho por onde você vai passar. Você não constrói uma casa sem ter um fundamento. Se você constrói uma casa sem investir na base, essa casa vai cair. Então você precisa fortalecer as suas bases. Como que você fortalece isso? Com oração, excluindo pessoas da sua vida. Vai ter gente que não vai caber na sua vida. Tem gente que tem gente que ficou na minha vida há 20 anos, que hoje, em 2025, não cabe na minha vida. Não tem como. Tem pessoas que não estão comigo hoje, que não dá. Sabe, que eu olho pra trás e falo, caramba, mas eu vivia com fulano, vivia com ciclano, mas hoje não cabe. O Rafael que existe hoje, fulano não cabe mais, ciclano não cabe mais. Então é uma coisa que precisa fazer. Isso vem com a maturidade, né? Também não adianta... Vai ter gente que vai despertar mais cedo, vai ter gente que vai demorar mais para despertar, mas eu acho que dizer isso aqui, publicamente, abertamente, assim, deixa uma sementinha plantada, pelo menos. Para quem ainda não atingiu essa maturidade, pelo menos
sementinha tá plantada, entende? E é difícil chegar nesse lugar, né, Rafa? É difícil. E dói, né? Dói. Qualquer renúncia dói. Mas, de contrapartida, não existe renúncia sem recompensa. Não existe. Não existe você plantar uma semente e não germinar aquilo que você plantou. Não tem como. É causa e efeito, não adianta, não tem como, vai ter. Então você vai ter resultado, mesmo que demore, mesmo que seja no longo prazo, você vai ter resultado. O segredo é permanecer firme e olhando para a cruz. E o alvo, né? O alvo é a cruz, não tem jeito, é isso. E sempre fazer de tudo para ter uma vida que abençoe pessoas, ajudar o máximo de pessoas possível. Ser acessível. Eu acho que uma das coisas que eu mais me forço a ser é acessível, sabe? Eu respondo todo mundo, eu falo com todo mundo. Os lugares que eu vou, sabe? Eu tenho a oportunidade de ir para muitas cidades e estados, sabe? Atender todo mundo é muito importante, sabe? Você não sabe quando que você vai voltar lá, quando que você vai estar com aquela pessoa de novo. Imagina você deixar uma marca negativa em um lugar que você pode nunca mais voltar. Sabe? Então isso é de extrema importância, sabe? Seja legal com as pessoas. E entra naquilo, abençoe as pessoas. Naquilo que a gente falou, né, Rafa, da semente. A semente. Quando você planta na vida de alguém, a gente estava conversando aqui mais cedo, que uma vida vale muito para Deus. Imagina você estar em um lugar, ir para ministrar, ir para tocar, sei lá, e não ser bom como Jesus seria. Exatamente. Eu gosto de fazer essa analogia, apesar de viver em séculos diferentes, de ser muito diferente de Jesus, a gente também tem que olhar como ele olharia algumas boas vezes, porque é tão fundamental, né, Rafa? Total. Eu acredito que você, como músico, já teve experiências ruins com pessoas que, né? Sim, pra caramba. Muita experiência ruim, mas muita experiência boa também. Não, então acho que o resumo é isso, assim, sempre deixar marcas boas na vida das pessoas. Eu tenho certeza que tem gente que não gosta de mim por um momento. Isso é muito triste, sabe? Imagina aquele momento errado. Chegou alguém você naquela hora errada, que você fala, putz, eu tratei fulano mal porque era a hora errada. Entende? Então, quando eu tô em algum lugar, seja no palco ou no bastidor, a hora que desce, a hora que vai tirar foto com alguém e tal, eu faço de tudo pra esquecer qualquer problema que eu esteja passando, pra deixar uma marca positiva ali. E deixar um jeito de abençoar aquela pessoa, seja com um abraço. A gente não faz ideia do quão importante isso é pras pessoas. Um abraço, uma foto, um direct que você respondeu, né? Tipo assim, tem gente que você olha lá, tem 200 mensagens sem responder. Você fala, cara, gasta pelo menos uma vez na semana, eu gasto tempo, vou lá e olho naquelas que vão lá que fica escondida ali, a caixinha fica escondida, eu vou lá, dou uma olhada e tal. Responde as pessoas, cara, dá uma atenção, deixa uma palavra de bênção, entende? Gente, eu tô, às vezes, deve ter gente aqui, deve estar olhando eu falar, às vezes falando, ai, que perfeitinho. Não, eu sou uma pessoa horrorosa, eu não sou uma pessoa legal, já falei, não sou uma pessoa legal, mas eu tô me esforçando, entende? Eu faço essa força, eu me esforço pra ser. Eu me esforço pra deixar uma marca legal na vida das pessoas. Caramba, Rafa. Não é fácil. Não é fácil. Você me deixou até sem palavras, porque é muito bonito ver as pessoas, assim, expondo a vulnerabilidade. Sim. Né? Você tá colocando, assim, Total. Um ponto seu que... Poxa, quem gostaria de falar que é chato e que tem que mudar? Não, eu sou chato pra caramba. Não, e as situações do dia a dia são difíceis, né? Imagina, por exemplo, o show. O show pra mim é muito estressante. A direção do show é minha. Qualquer coisa que der errado no show, sou eu que vou levar a bucha. Né? Eu estou falando específico hoje do show do Thales. Então, assim, eu tô com um nível de estresse altíssimo, assim, no pré-show, durante o show. E aí, às vezes, eu tô montando o meu equipamento, vem alguém e pede pra tirar foto. Vem alguém que quer conversar, tipo assim, eu vou abrir um defeito meu, gravíssimo. Eu odeio falar de música. Sério? Eu não gosto de conversar de música. É porque... Eu tô vivendo isso o tempo inteiro, então, tipo assim... Eu ia falar sobre isso. Quando eu tô fora da música, eu quero ficar quieto. Eu sou tímido, embora não pareça, eu sou tímido, sabe? Tipo assim, acho que todo mundo tem um personagem. Não é? Uma parte você se monta pra uma estar parte ali. você se monta. Tipo assim, então, tipo assim, eu separo muito bem o Rafa Dantop do Rafael Henrique.
Entendeu? Tipo assim, São o Rafa duas são pessoas. duas pessoas, não tem o que fazer. São duas pessoas, a gente é pessoa pública, a gente... Entende? Então, tipo, eu tinha eu apresentava um programa, né? Eu tinha o Músicos Essenciais. Então, tipo assim, as minhas filhas que brincam com isso, assim, falam, não, o papai entrou no mood do Músicos Essenciais. Então é isso, Músicos Essenciais. Sejam muito bem-vindos a mais um Músicos Essenciais. Hoje eu tô aqui com a Isabela Bragato, gente. Então, tipo assim, o sorriso, tal, não é que você tá sendo falso, mas você tem aquele lugar, sabe? Então, eu tenho aquele momento que eu tô introspectivo, eu tenho a atenção do show, tenho isso aqui, então, sabe? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, pra não ter a cara feia que você fica, às vezes, natural. Então, pô, se você parar por 1 minuto, se você entra no seu mundo, você vai ficar de cara feia. Vai ter que o amor daquele cara. Então você tem que o tempo inteiro tomar cuidado com isso, sabe? Muito doido. Já passei por isso também. Tem gente que acha que você tem cara de brava? Aham, falo, pô. nossa, você tem muita cara de... Mas é que, cara, você tá tão concentrado naquilo que você tá vivendo, Isso. que, tipo, você esquece. Assim, eu não vou falar pra vocês que essa Isabela aqui é um personagem, porque eu realmente sou realmente assim, tipo, muito louca. Mas eu também tenho os meus momentos que eu quero, tipo, ficar quieta. Total. Não quero falar com ninguém, sabe? E também tem aquela questão que a gente sempre fala, vocês já subiram no altar pra pregar ou ministrar? Tá doido. Quando você tá, tipo, quebrado por dentro ou, tipo, muito machucado, cara, aquilo ali você tem que vestir... Não é um personagem. Eu não diria um muita personagem. responsabilidade. Você veste a responsa. Você. A resposta do seu chamado, entendeu? Isso. Tipo, quantas vezes eu já não subi, tipo, no altar querendo, tipo, gritar pro mundo só, tipo, E é isso. A responsabilidade supera qualquer coisa que você estiver passando. Ela tem que superar. Entende? Aquilo que as pessoas estão esperando de você, aquilo que você precisa entregar para as pessoas é maior do que qualquer problema que você esteja passando na sua vida. Entende? É isso. Esse é o lance. Então, ter esse momento, a hora que você vai pro altar, a hora que você vai pro show... outro exemplo. Tem dias que a gente faz 3 shows no dia. A pessoa do terceiro show, ela não quer nem saber que você já fez mais 2. O seu nível de entrega do terceiro tem que ser igual ao do primeiro. As pessoas não têm culpa. Essa é a sua vida, é o que você escolheu fazer. Então o nível de entrega é o mesmo. O Thales entrega a mesma intensidade. A gente entrega a mesma intensidade. Eu toco em pé nos 3 shows, não importa se minha perna tá doendo, se minhas costas tá doendo, se meus dedos já estão doendo. É a mesma coisa. As pessoas, elas querem ver o mesmo show. Porque você pode fazer 3 shows bons no dia. Se o quarto for ruim, não quer nem saber. O nego vai falar mal, vai sair no fuxico, entendeu? Você tem que a entrega é a mesma. E é isso, é a nossa responsabilidade. E o altar é a mesma coisa. Quando você vai conduzir a igreja ao louvor, tipo assim, cara, ninguém tem nada a ver com o que você tá passando. Exato. Você precisa conduzir a igreja à adoração. E entra naquele lugar, você precisa entregar não só os louvores e tudo mais, mas é o que Deus espera de você. Exatamente. Porque quando a gente sobe no altar, não é pra cantar pra quem tá lá embaixo, é uma adoração a Deus. Exatamente. Então, tipo assim, se você tá mal, mano... E é nesse momento que você vai encontrar a sua cura. Entende? É por essa renúncia, por esse sacrifício que você vai encontrar a sua cura. Pô, quantas vezes eu fui curado justamente por isso, por estar lá fazendo. Várias e várias vezes. Cara, sim, isso é tão real. A gente fala muito sobre renúncia, por exemplo, deixar uma carreira de lado, como eu deixei do sertanejo, você deixou a sua do secular e tudo mais. Mas, gente, uma renúncia, ela precisa ser de você. Renunciar aquilo que você tá sentindo, renunciar... E custa muito. É custoso. Custa, porque quando você sobe no altar, você fala, Deus, eu não queria estar aqui. Eu já passei por isso. Eu falava assim, Deus, eu não quero estar aqui. Eu passei muito já. Mas aí entra aquele lugar. Deus, se o Senhor me chamou, então mesmo aqui. Tô aqui, faz o que o Senhor tiver que fazer. É obediência, né? Obediência. Porque... É isso, assim. E aí eu tenho vivido isso. Tô vivendo isso há anos, né? E desde 2015, essa renúncia e tal. E é nítido o que Deus tá fazendo. Eu não tenho como negar tudo que aconteceu, né? Eu tenho testemunhos gigantes todo ano, entende? Desde 2015 eu tenho testemunhos gigantes todo ano. Os artistas que eu comecei a trabalhar, as coisas que eu produzi, meus endorses, né? Eu sou endorse da Holland, né? Eu tenho... eu represento uma das maiores marcas de teclado do mundo. Entende? Teclados que eu não paguei R$1 por eles. Entende? Tipo assim, isso é graça.
represento várias marcas, né? Tem a Santo Ângelo, pra não ser injusto com nenhuma. Tem a Santo Ângelo, tem a Holland, tem a Kadoshi, tem a Bombags, sabe? É muita coisa, assim. E tudo isso é graça. Aí tem os DVDs que eu gravei, os artistas que eu trabalhei, que eu sonhava trabalhar. A Priscila, que eu sonhei trabalhar com a Priscila, trabalhei com a Priscila. Sonhei trabalhar com o Thales, trabalhei com o Thales. Produzi os discos, pô, 2 DVDs gigantes do Thales. Ganhei um Grammy que eu nunca nem pedi pra Deus. Eu nunca nem sonhei que eu poderia ganhar um Grammy. Sabe? Então são vários testemunhos que eu tenho certeza que se eu tivesse mantido a minha carreira no secular, eu até poderia ter um nome, tá? Ser conhecido, mas eu não estaria onde eu tô hoje. Cara, nossa, Tenho fenomenal. certeza disso, certeza. Quando você decide obedecer, né? É, Porque daí entra aquele lugar assim, Deus tem um coração disponível pra ele fazer o que ele quer. sim. E Rafa, você falou aí, né, de tantos artistas aí que você trabalhou e tudo mais. Existiu ou existe algum trabalho que você produziu ou que você acompanhou que te marcou muito? Todos. Não, mas sempre tem aquele que marca mais. Você não vem, não? Não, é que marca em lugares diferentes. O Pentecostes, assim, ó, o Marias, ele vem antes do Pentecostes, né? O Marias, ele marca porque ele vem em um momento de muita mudança na minha vida, muita turbulência, muitas incertezas. Que é justamente essa virada como produtor. Não é nem no Pentecostes, é no Marias. E aí o Marias é o que me traz o convite pro Pentecostes. Entende? Então, tipo assim, então o Marias tem essa marca. Aí o Pentecostes tem essa marca porque eu nunca imaginei que eu pudesse produzir alguma coisa do Thales. E ainda mais um trabalho tão importante que marca a volta dele. O Thales estava 7 anos sem gravar nada. Que inclusive a gente tá do lado, né? Foi gravado aqui na Lagoinha de Alphaville, que é de frente aqui. Então o Pentecostes tem esse lugar. E é a primeira produção minha que explode nesse nível, que é o 500 graus. Né? Tipo assim, o 500 graus ele acabou entrando pro repertório das igrejas. Assim. Eu tenho salvo aqui, tipo assim, eu não consigo nem te dizer quantos vídeos eu tenho salvo de pessoas reproduzindo o meu arranjo nas igrejas. Isso é absurdo, assim, e continua até hoje, sabe? Mesmo tantos anos, já tem o quê? 2, 3 anos. E é surreal o que aconteceu com o Pentecostes. E aí, então, tem essa marca. Aí, depois o das crianças, que pode parecer que a marca maior é ter ganho o Grammy, mas não é. A marca maior foi ter trabalhado com aquelas crianças. Isso marcou muito a minha vida. E eu acredito que eu marquei também a vida delas. Foi uma experiência surreal, assim, ver o nível de pureza, o nível de submissão, o nível de talento. Foi absurdamente mais fácil trabalhar com eles do que com qualquer adulto. Foi muito mais fácil trabalhar com as crianças. Eu posso te falar, os pais me deram trabalho e as crianças não, sabe? Tiveram 2 pais assim que eu tive situações assim que eu não posso nem contar, de tão absurdo que foi. Mas assim, e as crianças não deram trabalho nenhum. Então, assim, é muito doido. Assim. Então, eu tenho essas marcas, assim, desses trabalhos. E aí tem outros também. Por isso que eu falei que todos têm uma marca especial. Eu produzi também a Lídia Moisés. A Lídia Moisés, ela é sobrinha, né, do pastor Carlos Moisés, que é da Voz da Verdade. Então, pô, Voz da Verdade, cara, eu nunca imaginei na minha vida, assim, sabe? Músicas que marcam a história do evangelho no Brasil desde os anos 80. E eu fiz releituras dessas músicas pro disco da Lídia. Então, fazer arranjo pra essas músicas pô, imagina você fazer um arranjo pra Além do Rio Azul. Nossa. Sabe? Tipo, pô, velho, é surreal. Pois é. E eu mexi em tudo isso com muito temor. Então, cada trabalho tem uma marca muito especial, assim, no meu coração, assim, não tem como. E aí, pô, Nicole Francini também, que eu produzi recentemente. E agora que eu tô produzindo o disco do Léo Maia. Tipo assim, mano, eu tô produzindo o disco do filho do Tim Maia, velho. Então, tipo assim, é muito... Ele se converteu, assim, tá coração em chama, sabe? Pra espalhar a mensagem, sabe? E a gente tá fazendo um disco incrível, 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 sabe? E muito na minha onda também, né? Porque por mais que eu produza outras coisas, a minha onda mesmo é a música black, é a música preta, não tem como. E tipo assim, e tá fazendo esse disco com ele, trazendo muito essa raiz do groove, da black music, tá sendo incrível, assim. A gente tá sendo uma experiência incrível. Então, todos os discos que eu tô produzindo, assim, tem uma marca muito especial. Muito, muito. Cada um em um lugar, assim, sabe?
Cara, sabe, mais massa de tudo é ver como seu olho brilha, você tá de óculos, mas eu consigo sentir Não tem como. o seu olho brilhando quando você fala. Não tem como. É muito louco quando a gente tá no lugar certo. E agora eu ainda vou produzir o disco da Isabela Bragato. Gente do céu, tem noção do que é isso, cara? Vocês têm noção? Gente, aguardem, porque vai ser incrível. E eu sempre digo uma frase que é a seguinte, não existe encontros que não sejam proporcionados por Deus. Então, desde o primeiro momento que a gente se encontrou, eu tive certeza no meu coração do que ia acontecer. E estar aqui hoje é só mais um pedacinho do que a gente tem pra viver junto, do que a gente vai construir, eu tenho certeza disso. Foi isso, gente, acabou a entrevista. Brincadeira. Cara, mas eu fico muito feliz, porque assim, Rafa, eu vejo como a mão de Deus se fez presente em todo momento. Não que não estivesse já sendo feita, mas eu digo que foi tão claro, porque por toda aquela confirmação que eu te contei e tal, isso aqui vai ficar para outro dia, tá, gente? Não vou contar agora. Em outro momento. A gente vai ter esse momento de novo. Vamos fazer mais um episódio. Por favor. Quando a gente ganhar o Grammy, a gente vai fazer. Que agora é isso. Agora eu sempre quero ganhar. Agora eu não produzo mais pra não ganhar Grammy, gente. Meu Deus, eu esqueci de uma produção. Não tem como eu não falar dessa produção. Pode falar. Acabei de produzir o disco do 2 Metros. Caramba! Gente, o 2 Metros, ele, cara, putz, que moleque incrível, assim. Eu sou muito fã. Ó, primeiro que ele, assim, ele é muito verdadeiro no que ele diz. No que ele tá pregando, da forma que ele tá levando a palavra pros jovens. As músicas dele, a caneta dele é Bíblia pura. Todas as músicas têm Bíblia. Não é, tipo assim, não é da cabeça dele. Você vê que é um negócio realmente inspirado por Deus. E talentosíssimo, multi-instrumentista, assim, foi um dos discos mais fáceis que eu produzi, porque, assim, já tava pronto, assim. Ele é gênio, assim, toca tudo. Toca teclado, toca baixo, toca guitarra, toca bateria. Ele mesmo faz os beats e tal, não sei o quê. Então foi muito fácil. E vai sair agora, em maio, o disco dele. Eu tô muito feliz e eu sei que vai ser um marco, assim, na minha história, mais um marco na minha história como produtor. Não, e glória a Deus. Muito, muito, muito feliz. Muito feliz de ter produzido esse disco dele. E, gente, aguardem, porque vai ser uma pancada também. Não, e ele é muito talentoso, né, Nossa, cara? Demais, demais. E ele tá indo pra um outro lugar. Assim, de verdade, esse trabalho novo vai levar ele pra um outro lugar. Vai furar essa bolha do trap. Glória a Deus. Vai furar essa bolha porque ele canta de verdade. O cara canta muito. E ele canta a verdade. Canta a verdade e de verdade. Exatamente. Cara... É isso. E, Rafa, o que é a música pra você? Uau! Que pergunta difícil. Me senti com a Bujanra agora. Pô, tô aqui no Provocações com Isabela Bragato. Seria muito clichê eu dizer que música é vida. Mas é o que é, porque eu vou estender um pouco mais. Eu vou estender um pouquinho mais e vou para além da música. Eu vou dizer a arte. A arte é a expressão da alma. É a forma que Deus deixou da gente expressar a alma. E não tem como desvincular a música de Deus. É impossível desvincular a música e a arte de Deus. Porque eu acho que qualquer coisa... isso vai ser um bom corte. Qualquer coisa que o diabo se interesse é porque tem um valor imensurável para Deus. E assim, a forma que o diabo tem se interessado pela música e pela arte, e todos esses anos, a forma que ele tem tentado roubar a arte e dizer que é dele, dizer que ele tem alguma coisa, dizer que ele criou alguma coisa, tipo assim, fica tão claro, tão óbvio o quanto isso é de Deus, cara. É muito óbvio. Pra mim é muito nítido, sacou? Então é isso, o inimigo ele tem tentado, mas cada dia mais a gente tem fortalecido os nossos artistas, tem fortalecido a arte, e eu acho super positivo a forma que a gente tem conseguido tornar essa arte abrangente. Seja com estilos, eu acho que tem que ter mesmo todos os estilos de música dentro da igreja. Tem que ter mesmo toda a forma de arte, seja dança, pintura, quadro, seja lá o que for, sabe? Teatro, atores, a gente tem que ter tudo mesmo dentro da igreja, que é pra honrar o nome do Senhor e mostrar que todas essas expressões humanas foram criadas por Ele. Cara, o que eu falo depois disso? Aí você me quebra, pô. Não, sério, Rafa. É muito sério isso, é muito sério. É muito sério. Eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso que você Sim. disse do inimigo, cara. Mas Sim. é muito real.
E eu vejo como, até você falou de 2 metros, eu vejo como o cenário do trap gospel tem crescido no sim, Brasil. Isso é maravilhoso. Eu fico assim, sério, maravilhada como Deus tem fortalecido esses meninos, sabe? É. Que realmente entraram e quebraram a bolha e estão fazendo acontecer. Eu sou muito fã, eu falo, sempre posto lá, gente, nos meus stories, se vocês forem ver vídeos de treino, sempre tem um trap gospel, porque eu gosto, porque eu sou fã da arte. Eu acho que é realmente isso, sabe? Que as pessoas, o meu desejo é que as pessoas possam resgatar e possam levar a adoração para esse lugar de ver como arte mesmo, sabe? Exatamente. A gente ainda tem, né, muito preconceito pra quebrar, mas é aquilo, a gente tá numa virada de geração. Sim. Então, os mais velhos vão indo, né, não tem o que fazer, isso é o ciclo da vida, né, os nossos antecessores estão morrendo, né, pelo ciclo natural, e a gente vai renovando a mente, vai quebrando esses preconceitos, né, é aquilo, se você colocar 50 anos atrás, era um crime uma bateria dentro da igreja, uma guitarra elétrica, o rock era demonizado, enfim. Devagarinho a gente vai quebrando e é isso, a gente vai tendo esse esclarecimento e essa compreensão de que o diabo não criou nada, que não existe nada, né? Hoje a gente ainda tem muito preconceito com coisas de matriz africana, né? A gente não tem tanta percussão dentro da igreja, por exemplo. Mas é isso, eu acho que devagarinho a gente vai entendendo que absolutamente tudo foi criado para a adoração do Senhor. Não existe ritmo, instrumento, mas atabaque. Gente, foi criado para Deus. Não tem conversa. Não, porque eles usam na macumba. O problema deles que eles usam na macumba, porque o diabo fica tentando roubar, mas é para Deus. Não existe ritmo que não foi feito para Deus, entendeu? Não tem essa, tem conversa. Caramba, Entendeu? que forte. Finalizando o programa com essa resposta. E, Rafa, eu tô muito feliz. Você me colocou na fogueira, que eu sou frio aqui, hein? Não, porque é difícil, porque são coisas que estão dentro da gente, mas que é difícil sintetizar. Colocar pra fora, né? E se fazer entendido, porque tem coisa que é loucura minha, que é difícil fazer que as pessoas entendam a minha loucura, entendeu? Eu te entendo. Às vezes a gente não consegue colocar em palavras. A gente não é compreendido por causa disso, porque é muito interno, né? É igual, por exemplo, a produção, né? Hoje, o meu processo de produção, ele tá todo em mim. Eu tava falando isso agora pros meninos. Tá 100% em mim, o meu processo de produção. Eu tô junto na captação, eu tô junto na gravação, eu faço o arranjo, eu edito, sabe, eu só não tô na mix e master, assim, eu não tô de corpo presente na mix e master, mas eu tô o tempo inteiro com o cara, não, faz isso aqui, entendeu? Então eu tô em todos os processos, até a hora de subir pra plataforma, aí só a plataforma, aí eu falo, ufa, beleza. Glória a Deus. Isso é muito desgastante, mas por que eu faço isso ainda? Porque é o que tá aqui, eu ainda não consegui largar do que tá aqui, eu sei que se eu terceirizar, vai perder o que tá aqui, o cara não vai entender o que tá aqui. Então eu ainda não achei essa pessoa. Eu tô procurando essa pessoa que vai entender o que tá aqui pra eu poder descansar um pouco mais, porque eu tô mega sobrecarregado. Mas é isso, mas pra entregar, pra passar ali no nível de qualidade ali que no meu ISO, no meu ISO 9000, eu ainda preciso estar em todos os processos. É sobre isso. É doideira, é maluquice. E, Rafa, pra finalizar, aqui no programa a gente sempre faz uma gincana, onde você não Ai, que pode medo. pensar muito, Tá. só falar o que vier na sua cabeça. Tá bom? Nossa. Você tá preparado? Não, mas vamos. Mas eu nunca tô preparado, não tô preparado pra entrar num show, então vai ser a mesma coisa, vambora. É isso, vambora. Uma palavra, Família. um versículo, Oh, que difícil. Nossa, são muitos. Tudo posso naquele que me fortalece, mas do jeito certo. Porque o tudo posso... Deixa eu explicar. Tá, vai, vamos. A minha compreensão do tudo posso não é eu posso fazer o que eu quiser e fazer qualquer coisa. É o tudo posso do tipo, eu posso suportar qualquer coisa porque ele tá me fortalecendo. Rasga! É nesse sentido. É sobre, cara, um hobby, Ficar de bobeira. um esporte, Tocar teclado. Não, eu tô começando a correr. Eu tô no meu 3º ano correndo, mas ainda não gosto pra caramba. Eu corro pra fazer algum esporte. Tudo A bem, corrida. tudo bem. Tô aprendendo a gostar da corrida. Beleza. Seu ministério é? Vidas. Sua família é? Incrível. Deus é? Ah, tudo.
É o clichê, mas é. É o que é. É o que é. Tem coisas É que o que são. é. Não tem o que simplesmente fazer. Ele são. simplesmente é tudo. Não tem o que fazer. Rafa, muito obrigada por ter Ah, estado que aqui, isso. por ter compartilhado tudo isso com a gente. Tenho certeza que a galera de casa vai receber muito sobre o que você falou aqui, sobre Amém. tudo que você compartilhou com a gente. Isso é muito especial pra mim, eu fico muito honrada. E eu espero você pra uma parte 2, por favor. Vamos fazer a parte 2 com o nosso Grammy na mão. Ah, vai tomando! Tamo junto. Valeu demais. E foi isso, bebês. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Papo com a Bragato, diretamente aqui de Alphaville, São Paulo, para vocês aí do Brasil inteiro, que eu sei que não é só do Mato Grosso, mas um beijo especial pro nosso estado do coração. E vocês sabem que estamos aqui todos os sábados a partir das 13 horas na TV Capital, canal 9.1 e no nosso canal do YouTube. E é isso, um beijo e até sábado que vem. Tchau!